Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se você é novo, puder nos ajudar, já vai deixando aquele like e se inscreva. Essa muscular, se você reparar, foi no joelho esquerdo? Não lembro, eu não lembro, porque ele já operou os dois. Pelas imagens que eu vi ali, a coxa dele direita está muito mais grossa do que a coxa esquerda. Então, além do problema no próprio joelho, ele tem que recuperar a força muscular na perna. Justamente porque é muito comum quando o atleta se recupera de LCA ter lesões musculares. Por quê? Porque a musculatura está fraca, porque ele ficou um tempo sem utilizar aquela musculatura. Então, apesar do Pedro aparecer aí fazendo todas as atividades que ele está fazendo, é uma etapa que requer muito cuidado para ele voltar a 100%. Mas, obviamente, é uma grande notícia para o torcedor do Flamengo. Lesão de jogador caro. Qual foi a sua lesão? A mesma. Por isso que eu sei etapa por etapa. E eu não sou atleta. Lesão de jogador caro. Eu e falei tem outro aqui, ponto. Por ele já ter passado por esse processo, obviamente ele se conhece. Verdade. Isso facilita Claro. demais. Não é só o departamento médico. E Também além tem disso, o corpo dele, o ser tem humano. também um ótimo suporte multidisciplinar, né? Perfeito. E, sobretudo, de recuperação aí na fisioterapia e na medicina com os E tem um melhores jogador também, você sabe por quê? recursos. Porque você não vai ver o Pedro indo pro Cruzeiro fazer tratamento, por exemplo. Ele vai fazer o tratamento em casa, lá no clube, orientado. Alguém fez Você isso? tá afiado, Venê. Alguém fez Para isso? com isso. Tu não se tornou. Não, Venê. Não, eu não sei calma. entendeu? Gente. Você vai ver o Pedro durante as férias indo lá fazer reforço muscular no CT Ninho do Urubu. E o Danilo, Venê Casagrande, chega hoje? O Danilo chega hoje ao Brasil, mas antes ele vai dar uma rápida passagem em Minas Gerais, cidade dele lá, resolver coisas pessoais, né? Óbvio, uma mudança de Comer país. aquele pãozinho de queijo em casa. Acredito que é eu, bom, visitar a família e depois ele vem ao Rio de Janeiro. A previsão de chegada dele ao Rio de Janeiro é na quarta-feira pela manhã, ou seja, amanhã pela manhã, para ele realizar exames médicos e assinar o contrato. É um jogador que chega, a gente já mencionou isso aí, 33 anos, inclusive é da geração do Neymar, né? Se você parar e verdade. analisar, ele, Alex Telles, eu acho que é. Sim. O Alexandre do Flamengo, eu tenho certeza que é. Vários jogadores Essa da geração. seleção Lucas, brasileira, né? Lucas, é verdade. No- Olha aqui. Felipe Coutinho, é da mesma ele tá geração com do Neymar. toda- 92. 1992. Ele tá com nasceram. toda a razão. Porque se eu pudesse falar assim, ó, no Brasil você tem que escolher uma comida típica para não acabar nunca mais. Eu ia escolher a comida mineira. Você não? É? Eu Você não. Qual que você ia escolher? Não, depende também. Pra não acabar nunca. Você Nunca? tem que ter a comida, ó, todas elas vão acabar, menos essa comida. Eu ia escolher a mineira. É que você diz diária, né? Pode Não, ser, pode ser. tudo que eles fazem. Pô, eu gosto muito da feijoada, né? A feijoada carioca, pra mim, ela é muito gostosa. Ai, que Venê, delícia. é o frango grelhado. Ô, Venê, e o Jorginho? Eu ia Tem pedir pra salvar os peixes. Salva os peixes aí. Tem atualização do Jorginho, Venê. Temos a atualização do Jorginho. A estratégia do Flamengo adotada com o Jorginho vai ser a mesma que foi adotada com o Danilo. Por exemplo, o Flamengo agora chegou e virou pro Jorginho. Ah, beleza, você está pedindo isso? Então fica aí, porque a gente não quer mais não, a gente topa pagar isso aqui. Na ocasião, foi assim com o Danilo também. Danilo, você quer isso? A gente não pode pagar isso. Então vai pro Santos, vai para outro clube que queira pagar isso. A gente pode pagar isso aqui, a gente oferece isso. Esse é o nosso projeto. Aí depois o Danilo se interessou e acabou que tá vindo pro Flamengo. No caso do Jorginho, é a mesma situação. E outra, Fernanda, muita gente acha que o Flamengo pode viajar para conversar com o Jorginho pessoalmente. Essa nova gestão não vai adotar essa postura. Pelo contrário, não tem essa ideia de viajar, conversar pessoalmente, não. As negociações estão feitas aqui. Era muito comum isso, né? Muito comum. A excursão rubro-negra, né? Muito comum. Voltava sempre com alguém, né? O tour pela Europa. Isso era muito comum. Eram dois, inclusive, que iriam. Não era só um, não. Mas, enfim, sobre Jorginho, e a situação é exatamente essa. O Flamengo ofereceu o projeto. Se ele quiser, beleza. Mas, até o momento, ele não quis, porque ele está pedindo um salário muito maior daquilo que o Flamengo pode pagar. Muito bem. E o meu fogão, Lucas Pedrosa, vive a expectativa para a estreia do... Causa alvoroço? Qual que é o tom? Pra buscar no aeroporto? Não sei, a torcida do Flamengo já tem essa prática de buscar, né, os reforços no aeroporto. Chapolinho lá com a placa e tudo mais. Mas se é badalado a esse ponto, não sei. Não sei, até foi o que eu falei, a gente conversou sobre isso. O Danilo tem a desconfiança por conta das atuações como lateral direito na seleção. E aí tem essa questão do público geral vendo o Danilo como lateral, não como zagueiro, que provavelmente vai ser a posição que ele vai jogar no Flamengo. E aí já é outra conversa. Não necessariamente falando de mesmas posições, mas talvez de mesmas características ou mesmo setor defensivo. O Felipe Luiz está procurando um Felipe Luiz para o elenco do Flamengo? Um cara mais velho,
que joga na lateral, mas que vai acabar fazendo a zaga, mas que é experiência. Ele tá procurando o Filipe Luís? Pode ser. E talvez até uma pessoa que dá confiança dele. Ele conhece o Danilo, né? Passou de estar junto do Danilo. Então, eu acho que tem a ver. Só piora a imagem porque as pessoas às vezes não acompanham e acham que o Danilo ainda é lateral. Sim. Ele não joga mais como lateral. Bom, na verdade, até na seleção brasileira ele jogou como lateral recentemente, né? Eu acho que ele tem a possibilidade de ser um belo zagueiro no Flamengo. De saída de bola, de qualidade. Porque era esse lateral construtor que o Felipe era, né? Pelo lado esquerdo. Que, sem a bola, às vezes fazia saindo um terceiro. Com 3 ali, né? Tem um ponto importante nessa conversa, eu até estava vendo ontem à noite isso, até o Eduardo Barten, se eu não estou enganado, e o Bruno Pet, se eu não estou enganado, eles que pingou assim para mim, eu vi, eu gostei. E tem um ponto que eles dois chamaram a atenção que eu acho interessante. O Juninho, reforço como atacante, foi a questão lá de mapeamento de mercado e tudo mais, mas a questão das funções que o Juninho poderia entregar para o Filipe Luís. O Danilo vai na mesma conversa para mim em relação a isso, de diferentes funções que ele pode executar. O Danilo ele vai jogar de lateral direito, ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de zagueiro pela direita, ele pode jogar de zagueiro pela esquerda, ele pode jogar de volante e... Se o Filipe Luís já fez isso ano passado, ele fez alguns testes de jogar com linha de 3 para liberar 2 alas, para liberar o Wesley por um lado e para liberar, por exemplo, o Alexandre ou o Ayrton Lucas do outro lado. Então, em alguns jogos, em algumas necessidades, provavelmente ele pode também estar trazendo o Danilo para isso. Ora, ele pode jogar como lateral, mas aqui ele pode fazer a linha de 3 e eu libero os alas, enfim, para pressionar o time adversário. Então tem toda essa questão tática também que o Danilo pode entregar para o Filipe Luís. Acho que entra no mesmo scout na questão do Juninho, que foi contratado por conta dessas diferentes valências que pode entregar ali para o treinador. E o Jorginho, quanto ele pode ser importante no elenco? A mesma coisa para mim é a questão do primeiro volante, porque o Flamengo realmente está precisando também de primeiro volante. Como a gente está falando, tem a questão... O Eric hoje? E os garotos, né? O garoto é o Everton Araújo, que terminou bem 2024, mas a questão do Jorginho também vai na mesma conversa. Um cara experiente, um cara que controla a posse de bola, e a gente falando em posse de bola, a gente já viu nesse... Tudo bem que não é retrato que vai ser o resto da temporada, mas a gente já viu contra o Volta Redonda, por exemplo, o time não ficou com menos de 70% de posse de bola. Então acredito que é mais um desses jogadores que o Filipe Luís vai precisar para rodar a bola ali no meio campo e controlar o jogo. Mas quando a gente vê Jorginho e Danilo na mesma tarja ali de mercado, a sensação que dá é de um Flamengo mais lento ou mais cadenciado. É um perfil de contratação que você imagina na mesma hora um ritmo de jogo, mais controlado, não é isso, Marco? O Jorginho é um jogador que... Bom, o Jorginho não é titular no Arsenal.